é um processo que ele tem a sua legitimidade na atualidade. Isso quer dizer o quê? Não se desloca da onde está, não se faz um movimento de mudança para então fazer alguma coisa. Se faz no que está vivendo, na relação que está tendo, no trabalho que está tendo, na cidade que mora, com os filhos que tem, na situação que é dali que se começa. Não se começa fazendo a mudança, se começa mudando a relação de criação que você tem com a atualidade. Mas aí eu vou deixar de ser eu mesma, vai. E constantemente vai virar. O ser da conexão é o ser da diferença, é o ser que se diferencia de si mesmo o tempo todo. Você quer mais risco do que isso? Quer dizer, não vou ter garantia de ser alguém? Não, vai ser sempre o outro. Vai ser sempre novo, vai ser sempre atualizado. Para o apego, para o ego descolado, deslocado, desconectado, isso é difícil mesmo. Mas põe o ego no lugar dele, gente, que é um funcionário maravilhoso. Ninguém destrua ego assim, só põe ele no lugar dele, assim, um ser um lindo funcionário que consegue olhar para fora e for luz. Aí tira ele do patrão, né? Porque senão ele vai querer ficar resolvendo solução. Não, traz para dentro. Pronto, já fez o trabalho dele, agora traz para dentro e vai para a potência, né? Quando é que a gente... O que fez que a gente cresceu acreditando que a gente precisa de pai e mãe? Precisa de lei, que precisa de presidente, que precisa que o outro vá prover as nossas necessidades, né? Então, aí é quando a gente começa a pensar bem se a gente quer ser adulto ou não, né? Eu não sei o que é ser, mas eu sei o que não é ser, né? Você não é adulto quando você é vítima. Você não é adulto quando você acredita que o outro está te causando alguma coisa, que precisa mudar fora para poder melhorar a sua situação, que o outro precisa desaparecer da sua vida para você ficar em paz, que ajuda, que quer ser adulto e que não é ser adulto. Quando você acredita no certo e no errado, quando você acredita nisso, que você é boa ou é mal, que alguma coisa seja boa ou ruim e que alguém seja bom ou mal, quando você exige do outro o que atenda às suas necessidades, a solução está fora. Que existe solução, ela nem está fora. Que existe solução. tem problema e tem solução. Porque se existe solução, você acredita que tem problema. Se tem problema, você é criança. Porque só criança que vê o problema. E criança pode ver o problema, porque isso gera feedback de movimento. Adulto já passou por isso. Adulto sabe que não é problema. O adulto não vê solução porque não vê problema. A criança vê problema, e não tem problema a criança ver problema, porque o problema é movimento, mas não para a biologia do adulto. A gente ficou adulto infantilizado, uma das possibilidades, porque a gente foi nos dado autonomia e responsabilidades antes da gente poder. E isso é uma coisa assim bem marcada nas nossas vidas. A gente, de alguma maneira, teve que crescer antes da hora, assumir algumas coisas antes da hora, porque os pais não davam conta. Então a gente ouve um pai e uma mãe falar assim: vai, tá bom, faz o que você quer e depois você assume a responsabilidade. Se tiver dor de barriga, você já sabe do que foi. Porque está cansado aquele pai de falar: não vai chupar o pote inteiro de sorvete. Está cansado de falar isso. Outra, adulto não se cansa. Não, adulto não se cansa. Adulto não se cansa. Por que adulto não se cansa? Porque adulto, na sua adultice, não se satura. Adulto descansa, adulto sabe o seu limite. É adulto, não é criança, não é a criança que acha que é super-herói e que vai pôr a capa, que vai pôr a roupa e vai fazer. Isso criança faz, adulto não. Então é o seguinte. Agora volta lá para o começo. Você está ali na situação. A situação te põe uma luz. Ela está te apresentando. Ela te apresenta. Você olha, você devolve, dá o feedback.
deixa o inconsciente criar, manifestar. Ele entrega para a consciência uma ação, uma ação verbal, uma ação física, uma ação de ir embora, uma ação, seja o que for, que tem uma clareza, só que vem desse lugar. Mas sabe, o caminho que vem desse lugar é desobstruir os canais que ouviu aquilo. Porque quando você pôs a luz ali, você fala, tá, isso é meu, o que você está vendo não é você, o que você está vendo são os seus condicionamentos. Aí você começa a afirmar os seus condicionamentos, para trazer ele à luz dos seus condicionamentos, para ele se autoliberar. Por isso, assim, eu abro mão de todas as regras, mas eu não desprezo nenhuma, eu ponho todas na caixa de ferramenta. Então, o primeiro impulso não é fazer o que é aprendido, o que foi ensinado, né? E o que é óbvio. Porque às vezes uma criança precisa de um adulto falando assim para ela. E você não sabe de onde veio isso. De onde veio que eu estou falando daqui e não abaixei para olhar no olho dela e falar com ela? Porque baixar no olho dela e falar com ela é muito bom para muitas circunstâncias. Mas em algum momento o meu inconsciente se atreveu a dizer, fala daqui de cima com ela. E ela vai olhar assim para você e vai sentir, ai que bom que tem uma montanha de um adulto. Agora eu posso confiar no meu próximo passo, porque olha, alguém muito grande na minha frente falando comigo, e não aquele ser que fica fingindo que é criança falando comigo naquela situação. Então nunca é para falar de cima e nunca é para falar de baixo. Tem que sempre criar, tem que sempre encontrar como é que vai acontecer, e às vezes é embora, né? Então é isso, a gente tem que abrir mão de todas as nossas receitas que fazem sentido. Para quê? Para soluções. Então a gente tem que abrir mão de todas as soluções. Por quê? Porque não tem problema. O que tem é estímulo, não é bem a palavra, provocação de movimento. E esse movimento é justo a potencialização da potência. É algo em criação. Não se distrai e não pede desculpa, né? É proibido pedir desculpa para criança. Se tem uma coisa que destrói a sensação de que ela pode confiar em quem está com ela, é quando o adulto fala, olha, eu vou ser bem sincero, eu vou ser humano, eu vou ficar da sua altura. Isso é uma coisa, é que nem um médico ficar doente com um paciente, né? Você está doente, eu vou ficar doente também para você se sentir solidário, porque eu sou um médico solidário, muito atencioso, vamos ficar os dois aqui na cama. Mesma coisa. Não existe, para a potência daquela criança, não existe o erro. Então pedir desculpas é dizer que meu pai errou, minha mãe fez. É um processo muito delicado, né? De quanto dá de responsabilidade, que momento que é essa virada. Hoje eu diria que eu não daria nenhuma responsabilidade até que ela se faça presente. Então não se dá, ela se faz. A responsabilidade adota aquela responsabilidade. Ela se faz, aí você fala assim, peraí, por que você fez esse arroz, feijão, bife sozinha aqui, com 7 anos de idade? Eu fiz porque eu estava com fome. Aí você viu que a criança conquistou aquilo, isso é um aprendizado. E por que aprendeu a fazer isso? Porque observou, não porque ficou alguém falando, vem, finge que você está cozinhando aqui comigo. Não, fica aqui observando, porque se eu te der agora a faca, você vai me atrasar o almoço. Fica observando, você não tem essa autonomia. Então a gente está falando já de um lugar de pessoas que estão assumindo que são adultos infantis, que vão reconhecer isso olhando para fora, que vão trazer a luz, que essa luz vai fazer você ver os seus condicionamentos, que você vai cuidar disso, seja lá como for, e cuidando disso você vai deixar vir uma ação, e essa ação vai vir. Então não adianta virar para essa pessoa e falar assim, olha, você está falando não, ela está numa crença. Aí ela vai deixar de falar não, falar sim, e vai dizer assim, mas foi a Anaí que me falou. Ela aí continua criança igual, só que agora falando sim, entendeu? Quando a gente começa a trabalhar na potência, e que vai dando uma sensação de força, né? A gente vai ficando muito transparente, a gente vai abrindo muito, a gente vai se expondo muito, mas num lugar muito forte, nada frágil. E essa abertura, ela é um lugar, ela é um convite, né? E esse lugar que, se a gente não tiver a prudência
de cuidar, de cultivar, de proteger a nossa fortaleza, a gente pode entregar as coisas de uma maneira irresponsável. E eu sinto que ainda a gente toca em assuntos, em coisas, em provocações, todos nós aqui, que está aqui, que gera reações, né? E elas geram porque a gente ainda precisa fortalecer elas. Elas ainda estão num lugar muito de experimentação. E eu sinto que um dia todo esse lugar vai poder ser aberto, porque a gente conquistou, não porque o mundo está preparado para ouvir que a gente vai virar adulto, né? Mas porque a gente realmente firmou nele. E esse encontro das pessoas ali, sustentando isso lá no site, vai dando, e também nas presenças, né, principalmente na coisa presencial e tal, vai formando essa rede, né? Uma rede que se distribui, não é uma rede para a gente ficar caminhando junto, a gente não vai morar junto, né? A gente não vai fazer tudo junto o tempo todo, mas é uma rede que se junta e se espalha, Então, vamos seguindo aqui, lá em Piracaia, em projetos. A gente também quer fazer alguns processos mais contínuos de iniciar, na verdade, né? E fazer continuamente alguns processos virtuais para quem é mais distante. E o negócio é esse. O negócio agora é foco na rede, foco nessa construção coletiva disso, né? Isso porque a construção singular, a construção em cada um, já se faz presente, senão não adianta, é uma bobagem querer chamar um processo coletivo se você não está fazendo um trabalho atualizado constantemente em você. Aí logo a coisa afunda de novo. Mas é uma conquista do processo singular. Você vai fazer um processo que você vai fazer, numa hora você encontra a rede. E aí o processo singular tem que continuar para poder a rede se sustentar. Eu queria super agradecer essa reinauguração desse espaço aqui, com essa roda, que realmente vocês me deram um espelhamento delicioso. Ufa! Porque tive uns espelhamentos ultimamente que eu fiquei preocupada, né? Valeu a pena ter trabalhado para conquistar o merecimento de uma roda dessa.